A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos e agradecemos por tudo que temos e somos. Ebenezer, porque até aqui nos sustentou, Senhor. Graças, Senhor. Apresentamos tudo que temos e somos a Ti, bendizendo, agradecendo, engrandecendo o Teu nome. Senhor, nós consagramos esse tempo de oração para Ti, pedindo Tua bênção, Tua graça, proteção, livramento sobre todas as coisas, Senhor, e também a cobertura do sangue de Cristo sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu vou estar um pouquinho fraquinha, mas nós vamos mesmo assim, nós vamos deixar aqui nosso videozinho. E hoje nós vamos falar, acerca de adversários. Pastor, no culto de sábado passado, no tour profético, ele trouxe uma palavra e aquela palavra me instigou muito, Aí eu disse, eu vou deixar essa palavra também lá no meu canal. A gente, com as pinceladas que o pastor dá, a gente pega aquelas pinceladas e eu disse, é por aqui que nós vamos. E a palavra foi no culto de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, e a palavra foi abençoado pelos nossos inimigos. Quando os nossos inimigos, eles se tornam, não uma trave, não um entrave, não um transtorno, mas realmente um abençoador para nos fazer vencer. Cristina, tem isso? Tem sim, nós vamos ver isso pela palavra de Deus. Vamos ver lá no livro de 1 Samuel 17:40, que diz assim: E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs-lo no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Glória a Deus, aleluia. Aqui está falando do rei Davi. Aqui Davi era um moço que já tinha sido ungido, mas que ele ainda era um pequeno moço, um rapaz, um guri, que ainda cuidava das ovelhas do pai, e que o pai chama ele e diz, meu filho, toma aqui, pega aqui esses víveres, pega aqui esses mantimentos e vai lá levar para os teus irmãos. Eles estão lá na guerra, já faz 40 dias, seus irmãos não voltam para casa, eu quero saber como é que está esse negócio. Então o pai manda Davi para esse campo de batalha. E a palavra de Deus diz que quando chega lá, Davi encontra com o povo de Israel que estava lá na guerra, todo o exército de Israel que estava na guerra, todo recuado, e um gigante que afrontava. E ele diz, eu vou enfrentar esse gigante. E na hora que a gente está lendo aqui, o que nós acabamos de ler, foi realmente as armas de Davi. Então, ele tomou o seu cajado na mão, 5 seixos, 5 pedrinhas de dentro do ribeiro, que eram pedras de ribeiro, e pôs no alforje, bota na bolsa, pega a funda, pega o cajado, e agora eu vou, Então a gente imagina, porque essas eram as armas que Davi foi usar para ir lá combater contra um gigante de guerra, um homem que foi forjado desde a sua mocidade, preparado para ser um guerreiro. Todo o exército de Israel recuado com medo de Golias, que ia chamando, vem, manda um homem de vocês para lutar comigo. E não tinha um sequer que pensou, eu não vou ser doido de ir lá lutar com esse gigante na minha força, sentindo-se pequeninos. Então eles não foram afrontar, eles ficaram recuados. Eles não foram para o combate e Davi chega no campo de batalha e diz, esse aqui eu vou vencer. Então a gente pensa, que foi justamente com essas arminhas aqui de um pastor de ovelhas que ele foi, batalhar contra um gigante poderoso de guerra. Então a gente pensa, que o gigante Golias, ele foi a permissão de Deus para a promoção de Davi. Se não fosse por esse gigante, ele permaneceria ali como um pastor de ovelha. A função dele ia ser pastor de ovelha até o dia do trono. Mas o que Deus faz? Não, Deus manda um confronto para ele. Davi, ele vai enfrentando o gigante e ali ele começa, a derrubada do gigante, e ali ele começa a aparecer, ali ele eleva de nível, ali ele sai de um pastor de ovelha, aos cuidados das ovelhas, lá do pai que ele tinha, até ao
posto de general de guerra, num altíssimo e elevado posto de general de guerra, onde ele era bem visto, bem quisto, muito bem requisitado, né? Ele era respeitado por todo o povo e ali ele teve o reconhecimento de um grande general de guerra. Então, a parte do Senhor, né, foi que o Senhor promoveu Davi através de um gigante. E assim também é conosco. Então, nós não estaríamos, nós não seríamos, nós não iríamos chegar a um lugar mais alto, um nível mais alto, né, das nossas vidas, se também não tivesse, né, um opositor, um perseguidor, um adversário, uma pessoa que falasse mal da gente, né, porque a gente fica pensando, né, Cristian, mas é uma coisa muito difícil, é muito difícil, né, mas o adversário, o perseguidor, o opositor, aquela pessoa que fala mal, aquela pessoa que não gosta de ti, né, então ela vai te desafiar. Tudo isso vai te desafiar, toda essa ação, né, de oposição, de contrariedade, de perseguição, de falar de uma coisa e aquilo ali vai te desafiar, aquilo ali vai te polir, aquilo ali vai te desafiar a ficar agarrado no osso, né, até vencer. Já viu o cachorro agarrado no osso? Cachorro que agarra no osso, você não tira nem que mate. O cachorro te morde se você for lá mexer no osso que ele tá ali agarrado, né? Então a gente também entende, né, que muitas vezes aquela oposição ela também vem para nos elevar de vida. Então o opositor, o perseguidor, o adversário que fala mal, ele fica no pé. Ele fica no pé, né? Eu lembro que quando a gente era jovenzinha, né, que a gente estudava ali, antigamente falava no ginásio, depois virou o ensino fundamental. Nós estudávamos num colégio muito forte e o nosso colégio ele incentivava muito o esporte. Então todos os níveis, em todas as séries daquele colégio, todos eles eram muito bons no esporte. Algum esporte a pessoa tinha que ser bom naquele colégio. Então a gente se esforçava. E ali a gente treinava muito, né? Então eu lembro que nos dias das competições, às vezes a competição era no colégio, né? Entre as turmas, outras vezes era fora, era no município, às vezes até fora do município. Eu lembro que o colégio, quando ele era enfrentado, né? Já era combatido por ser quem era, porque ele era considerado um dos melhores no esporte. Então eu lembro que quando a gente ia fazer as competições, os adversários nossos, né, quando nós jogávamos handebol, então eles ficavam na barreira, a gente ficava na barreira e eles vinham para cima de nós na barreira. Às vezes eram muito maiores que nós, né, e nós ali resistindo ao adversário. Então eles se colocavam ali na barreira. E aí, como eles não conseguiam vencer a gente, porque a gente era bom no que fazia, a gente treinava muito, a gente ia na exaustão, a gente ia todo dia, a gente ia toda hora, a gente treinava no sábado, no domingo, no feriado, porque queria vencer, né? Então, o que acontecia? O adversário já ia contra nós com medo. Então, uma das armas deles, né? Eles sabendo que a gente era muito forte no combate, e o que eles faziam? Eles vinham nos afrontar na palavra. E eles se colocavam ali na barreira e ficavam ali falando ali com a gente, né? Nos pressionando e dizendo, nós vamos vencer vocês, dessa vez vocês não vencem, dessa vez vocês vão cair. E ali eles tentavam diminuir a gente pra gente cair, né? E aquilo fazia a gente ficar com uma gana e dizer, nós temos que ir pra cima, nós temos que ir pra cima, nós temos que vencer. E a gente ganhava porque nós não largava o osso. Quanto mais eles ficavam instigando a gente, mais a gente queria vencer, né? E assim é conosco, né? O nosso opositor, o nosso perseguidor, um adversário que fala mal, que não gosta de nós. Então o que acontece, né? Ele vai ficar falando mal, ele vai ficar falando não vai conseguir, não tem força, não tem capacidade, vai desistir, vai jogar a toalha, mais ou menos isso, né? O adversário fala um monte, né? Então o que acontece, né? Isso aí foi o que Golias fez com Davi. Olha só o que Golias fez com Davi. Verso 42 diz assim, olhando o filisteu e vendo a Davi o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo, gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus
deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, te darei a tua carne, as aves do céu e a besta do campo. Então ali ele estava querendo afrontar Davi mesmo, né? Falou tudo quanto era coisa para Davi. E aí Davi fez o quê, né? Davi teve uma reação, aquela afronta, né? Aquilo ali afrontou ele em uma reação de Davi. Então ali ele tem uma afronta, ali ele se faz, né? Realmente ganha uma força ali. Aí ele dá a resposta que ele vai em nome do Senhor dos Exércitos poderoso, né? Então ali a gente vê uma afronta, e é isso que o opositor ele causa em nós, é uma reação, é uma ação onde nós vamos reagir, né? Que vai fazer com que nós ficamos, né? Vamos nos esforçar mais, vamos nos trabalhar um pouco mais, vamos buscar um pouco mais, vamos esmeirar um pouco mais, vamos fazer as coisas com excelência, mas toda essa ação de reação é o que nos leva, né, para uma escada de uma subida de um nível maior. No meio de toda aquela perseguição, no meio de toda aquela crise, no meio de toda aquela situação, Davi olha e diz assim: isso aqui não vai ficar assim não. Assim, eu vou levar para Deus, eu vou deixar que Deus lute essa batalha é de Deus. Eu só estou aqui representando, Ele vai usar a minha vida. Então, todas as vezes em que nós estamos numa afronta, a nossa ação, que é realmente, né, nos sentir afrontados, é levar a nossa afronta para o Senhor. Né? Aí a gente passa mais tempo com Deus, a gente busca o Senhor, busca a face do Senhor, a gente nos coloca na dependência, é aí que Deus aparece em nossas vidas. É aí que Deus chega naquele momento em que nós dissemos: Senhor, vem, porque a luta é tua, a peleja não é minha, eu não sei fazer, eu não consigo, mas aí Deus vem capacitando, Ele vem forçando, Ele vem dando graça, Ele vem dando favor, Deus coloca, né, pessoas nos nossos caminhos, Deus faz uma capacitação, uma coisa que não é nossa, e a gente reconhece aquilo ali é só Deus. E aí o que faz, né? Deus faz o quê? Ele faz uma afronta no nosso lugar, Ele mostra para os nossos inimigos quem é a força da nossa vida, Ele mostra para os nossos opositores que nós somos alguma coisa em Deus, né? É onde aparece Salmos 23, né? Ele faz uma mesa na presença do inimigo, quer dizer, ele apresenta para os inimigos, né, que a nossa força está nele, ele nos serve, ele faz uma mesa para nos servir, né? De uma maneira que ele nos coloca tudo à nossa mesa, tudo que nós precisamos para vencer, para crescer, para avançar, né? Então essa afronta do inimigo realmente, elas também nos atrai mais para Deus. É onde nós vamos buscar a força no Senhor. E é quando nós vemos, né, que Deus está conosco. E é quando Ele opera os seus milagres, as suas maravilhas. E daí, né, Ele impressiona o inimigo, Ele vai desbaratinando o campo do inimigo, Ele faz, né, realmente uma confusão onde o inimigo diz: mas essa pessoa não podia vencer, mas ela venceu. O próprio inimigo, o próprio opositor, o próprio perseguidor acaba pronunciando a vitória daquele que ele estava perseguindo. Como é que ele conseguiu se ele era tão fraco? Como é que conseguiu se não tinha capacidade? Como é que... Então assim, né? Então é nesses momentos em que Deus mostra que a hora que o Senhor, Ele está na batalha, a hora que o Senhor vem para a luta, vem naquele momento que nós estamos bem atacados, é a hora que Ele mostra, Ele diz assim: não, pode deixar, meu filho, pode deixar, que é nessa dependência que eu atuo, tu vai vencer, tu vai crescer, porque até aqui tu já fizesse a tua parte, então nós fazemos a nossa parte. Aí depois entra a hora do Deus Todo-Poderoso, de Ele operar pelas nossas vidas e fazer aquele milagre que só Ele pode fazer. Amém? Glória a Deus. Larga do osso não. Segue firme até o final. E pode ter certeza, quanto mais você vai sendo perseguido, mais vai tendo, né, aquela perseguição, mais vai tendo adversário, mais vai tendo oposição, mais você vai crescendo, mais vai esmeirando, mais vai pulindo e vai ficar muito melhor do que era antes. Pode ter certeza, vai subir de nível. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Assim nós cremos, Senhor. Nós cremos que nós subimos em meio às lutas, batalhas, Senhor, em meio aos enredos, situações. Nós crescemos sim, Senhor. Nós aprendemos, amadurecemos, Senhor. E também, Senhor, aprendemos as táticas, Senhor, de nunca mais, Senhor, permitir o inimigo de chegar próximo de nós. Senhor, nós também aprendemos, Senhor, meu Deus, que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Nós também aprendemos, Senhor, meu Deus, que nós não lutamos, Senhor, em nenhuma guerra sozinho. Nós também aprendemos, Senhor, que maior, Senhor, meu Deus, sempre será a graça do Senhor para nos promover, para nos elevar a todo nível que Ele está
nos preparando através daquela perseguição, através da luta, do combate, para nos fazer subir de posto, de nível e também, Senhor, aos olhos do Senhor, nós também sermos os guerreiros que o Senhor espera que nós sejamos, em nome de Jesus. Senhor, assim nós bendizemos e pedimos, Senhor, dá-nos graça para vencer toda oposição, toda perseguição, todo adversário, Senhor, todo inimigo que se coloque, Senhor, no nosso caminho. Pedimos graça, força, favor, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu quero profetizar sobre a sua vida. Haverá de ter força, haverá de ter vigor, que você fará proezas e maravilha através das bênçãos e maravilhas do Senhor. Em nome de Jesus, você é vencedor. Lembre sempre, você não foi forjado para perder, você foi forjado para ser um vencedor. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.